Medicina e espiritualidade, um movimento recente na área da saúde, está aliando tratamentos médicos com a fé dos pacientes para curar doenças. Como a medicina tem se aberto para além da técnica? Quais os benefícios e cuidados na hora de aliar a espiritualidade aos tratamentos clínicos? O Outros Olhares de hoje está imperdível. Obrigada pela sua companhia. Para falar sobre esse assunto, aqui conosco a médica Maiquele Simes, professora da UNO-Chapecó, especialista em medicina da família, pós-graduada em endocrinologia, nutrologia médica e terapia comunitária. Seja bem-vinda, Maiquele. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada pelo convite. Tá certo, vamos conversar bastante aqui, aproveitar essa oportunidade. E já que esse assunto é bastante amplo e temos muitas dúvidas a tirar, né, em relação à medicina e à espiritualidade. Por muito tempo, acreditar em Deus, ter uma religião, era visto com maus olhos pela ciência. O que a gente conseguiu avançar nessas décadas, desde esse início até aqui? Pois é que a história da medicina ela entra em confronto com a história das religiões, né? Porque por muito tempo toda a ciência ficava na mão das religiões e aí era tudo, a religião determinava a vida das pessoas e impediu o avanço da ciência. Com o avanço do pensamento cartesiano, que é esse que divide tudo em partes, né? Se separou a parte religiosa do estudo da ciência em geral. E isso fez com que as duas coisas andassem separadas, né? E nessa evolução, aos poucos, e nesse século, a gente está olhando, isso aconteceu em 1800 e pouco. Sim. Mas nesse momento agora, nesse novo século, nós estamos passando por um momento de união de saberes, Ju. Então, assim, a ideia é de unir todos os saberes. Então, todas as áreas começaram a dialogar, a ver aonde se encontra, o que tem de comum, o que pode aliar uma outra, né? E teve uma pesquisa que foi feita pela USP, que 95% das pessoas acreditam em Deus. E como os médicos não levam isso em consideração num tratamento, sim, não né? tem como ignorar, né? E aí, é engraçado porque numa situação de dificuldade, graças a Deus, sim, né? Todo mundo usa graças a Deus, né? Então a medicina começou a olhar para a fé como da onde vem o impacto que ela tem, porque é inegável, e todos os estudos hoje falam disso, que quem pratica a fé, ou tem uma fé já em sua vida persistente, tem uma melhora da capacidade imunológica. A gente usa isso nos artigos científicos, né? Porque nós temos que falar de efeito placebo. Todo medicamento tem que vencer o efeito placebo. E o efeito placebo é a fé, é acreditar em algo. Então, isso chega a ser 30%, 40%. Nossa. De impacto na saúde, né? Nossa. Então, é um grande impacto. Então, a gente não pode desconsiderar a fé das pessoas como tendo um impacto na saúde. Então, nessa união de saberes e nesses artigos que estão se provando algumas coisas, se começou a olhar para isso de uma forma conjunta, um pouco mais próxima, né? Interessante. E em que momento que acontece esse encontro, Maiquele, da espiritualidade com a medicina? É na hora que você recebe o paciente no consultório? É na hora de prescrever o tratamento? Em que momento que acontece essa junção? Eu acho que o tempo todo. Para mim, que tenho a ideia da espiritualidade muito enraigada em mim, assim, desde o formato que você atende um paciente, com respeito, com dedicação, com tempo, com um olhar amoroso, isso tudo é trabalhar a espiritualidade. Porque tu tá trabalhando além da pergunta, da resposta, do diagnóstico e da doença. Tu tá olhando para a pessoa sentada na tua frente como um ser que sente. E quando eu estou falando de sentimentos, eu estou falando de espiritualidade. Então, respeitar os sentimentos do paciente e tratá-lo com afeto é olhar para a dimensão espiritual do paciente, né? Então, isso é um despertar que precisa vir também com o profissional médico, né? Sim, sim. Isso é... Claro que tem alguns profissionais que não conseguem olhar para isso nesse formato e não conseguem lidar com essa dimensão, né? Eu brinco com os alunos de medicina que tem algumas áreas que são bem boas para isso. Por exemplo, as que têm menos contato com o paciente, então não vai ter problema. Não vai exigir. Não vai exigir isso, mas aquelas que têm contato direto com o paciente, né? Tu vai precisar olhar para ele além da técnica, como você disse, né? Porque é um ser que está na tua frente, que ele sofre, que ele tem pensamentos, que
ele tem emoções, que ele tem, né? Me lembrei agora de um artigo de um livro chamado Biologia da Crença, que é de um biólogo americano que é ateu e que ele não tem vínculo religioso nenhum, mas ele estudou como as células respondem ao padrão de pensamento. E ele estudou que, dependendo de como eu sinto ou penso, eu posso alterar a entrada de nutrientes dentro da célula. Nossa. Então, se eu tiver um pensamento negativo, se eu tiver não acreditando naquilo que o médico falou, o tratamento vai ser pior. Então, é um impacto grande, claro, né? sem dúvida. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar esses detalhes dos impactos no corpo. Agora, professora, aproveitando aqui também esse momento, acho que é importante a gente fazer um esclarecimento do que é espiritualidade, do que é religião, até para que se tenha também bem claro que as coisas não é a mesma coisa e qual dessas duas opções que importa para a medicina. Espiritualidade, a Organização Mundial de Saúde fala em espiritualidade, ela fala da dimensão espiritual das pessoas, porque ela transita, por exemplo, na avaliação de qualidade de vida, na dimensão física, o corpo físico, da dimensão psicológica, então o mental, né, os meus pensamentos, e na dimensão social, que seria o meu entorno, o ambiente, as pessoas com quais eu vivo. E a dimensão espiritual do ser humano está relacionada com os sentimentos, está com as crenças, com aquilo que ele acredita, em como as escolhas que ele faz, mas baseada naquilo que ele sente em relação a isso. Então, afeto, emoção, cuidado, está tudo inerente à dimensão espiritualidade. A religiosidade, então as pessoas que são religiosas, elas acreditam, elas têm uma crença em alguns dogmas. Cada religião tem a sua estrutura dogmática, que a gente fala, né? E cada uma tem o seu jeito de funcionar. Para a medicina, as duas coisas importam. As duas importam. Porque importa a dimensão de cuidado espiritual, no sentido de olhar o paciente como mais do que uma doença ou um corpo físico, né? Mas também importa a religião, porque dependendo da religião que eu pratico, vai determinar a minha visão de mundo. E é importante saber a visão de mundo que o paciente tem, né? Para poder ajudá-lo a compreender, até enfrentar uma doença, passar por ela, lidar com ela, né? Então, as duas dimensões importam. Tanto que pedir para os pacientes qual é a religião deles, a gente pede no início da conversa. Está lá no cabeçalho, na introdução da conversa da consulta médica. O que é mais novo é a medicina abarcar a dimensão espiritual do ser humano como sendo fundamental para o tratamento médico e para a consulta médica. Então, olhar para o paciente e ter uma ausculta acolhedora, que é um conceito novo, né? Acolher o sofrimento do outro, estar do lado de alguém que sofre, e vivenciar com ele essa experiência, isso é novo para a medicina. Porque além dessa separação que se fez na história da medicina de separar a religião, a religiosidade do corpo, se separava também o sentimento do médico, do cuidado com o paciente, né? E hoje já não é mais assim. Hoje já não é mais assim, graças a Deus. Olha, pois é, você já antecipou um pouquinho pra gente aqui da questão dos benefícios da fé na saúde, né? Agora, como que se mensura? Como é que você percebe na sua prática profissional, né, nesse trabalho que você faz, como que se mensura os benefícios da fé? No dia a dia, vou usar um exemplo de um paciente que eu atendo muito, paciente diabético, por exemplo, né? Esses dias eu atendi um paciente diabético usando insulina, então insulino dependente. E ele, quando a gente fez o diagnóstico do diabetes, ele tinha indicação de usar insulina, ele olhou para mim e disse assim, doutora, eu não quero usar insulina. Só que chega no momento que se não usar, não trata a doença. Claro. Ele disse, por que você não quer usar? Porque todos os meus amigos, quando usam insulina, morrem. Olha Todos só. eles morrem quando usam. E os pacientes têm essa crença, assim, né? Que a insulina seria o tardio final da diabetes. Então, quando eu usar a insulina, eu tô para morrer. Tá. E a gente sabe que não. Às vezes, tu pode começar usando a insulina, equilibrar o corpo e depois ir tirando a insulina. Então, é uma crença. Mas ele olhou para mim e disse que ele ia morrer, que ele não queria. O que você fez? O que eu faço com esse paciente, né? Eu olhei para ele e disse assim, então eu vou te explicar tudo de bom que a insulina faz e todos os riscos que essa insulina tem. Expliquei para ele todos os efeitos colaterais, toda a parte boa e disse para ele assim, você vai para casa, você vai pensar nisso, você vai falar com esses teus amigos, você vai entender isso e depois você volta.
Aí ele voltou depois dele, disse, não vai me obrigar a usar. Daí eu disse ele assim, eu não vou obrigar ninguém a usar algo que ele acha que vai morrer, Sim, né? sim, imagina. Porque pra mim, assim, é como se eu estivesse dando pra ele atestado de morte, então isso não dá pra ser assim. Aí ele foi pra casa, ele estava acompanhado do filho na época, e o filho é também da área da saúde, ficou meio assim, não, vamos obrigar, doutora, não, espera. E aí, claro que ele teve o tempo dele, ele voltou depois de uma semana, 15 dias, e ele me disse assim, eu ainda não quero. Mas agora eu já começo a olhar para a insulina de uma forma. Ele me disse assim, é como se ela já não é do mal, doutora. Olha Eu só. disse, então tá bom. Então vai lá, continuamos a monitoração, tu continua com a medicação via oral, orientando dietas, outras coisas, e daí depois de 15 dias você volta de novo. Ele passou mais um tempo, ele voltou, agora eu tô pronto. Então agora nós vamos começar a insulina. Aí ele aceitou. Aí ele aceitou. Aí tu respeita o que o paciente está dizendo. E quando ele aceitou essa insulina, ele aceitou não só a insulina, ele aceitou que ele tem tratamento, que ele quer se cuidar, que ele não vai morrer, que ele tem oportunidade de vida. Sim. Então, essa é a dimensão espiritual de olhar para um paciente, né? E aí esse é um paciente daqui, da clínica escola, aqui do ambulatório aqui da UNO, e ele tá comigo há 1 ano, e era alguém assim, emagreceu, tá se cuidando, sabe assim? Teve vários efeitos positivos. Vários efeitos positivos em relação a essa mudança. Então, respeitar o que ele acreditava é um cuidado espiritual. Eu peço para os pacientes também a religião deles, porque eu uso a religião como se fosse um suporte. Por exemplo, quando alguém, dependendo do que eu acredito, do que o paciente acredita, eu posso, diante de alguma dificuldade, usar a religião dele como se fosse um suporte para ele. Então, você está entristecido, vamos rezar juntos, vamos, né, vamos para lá. Sim. E eu digo para eles, vocês vão estar nas minhas orações. E eu realmente rezo por todos os meus pacientes. Isso é muito natural para você, no teu trabalho. Para mim, os alunos de medicina aqui, quando me acompanham, acham estranho, porque eles não estão acostumados com esse olhar. Mas o impacto que tem nos pacientes é grande. É grande. Isso que eu ia te perguntar, como é que acontece esse ensinamento da espiritualidade ou desse olhar mais sensível para o paciente na sala de aula, na formação dos médicos? Porque muitas universidades brasileiras já têm como disciplina, dentro da grade, né, que se estuda, tem lá medicina e espiritualidade. Como é que isso acontece aqui no Chapecó, já que a gente tem aqui o curso de medicina também e você é prof? Pois é, aqui a gente não tem uma disciplina específica para espiritualidade e saúde, isso acaba sendo inserido na formação em alguns momentos. No primeiro semestre a gente faz uma comparação entre a visão da medicina oriental com a medicina ocidental, e a medicina oriental tem essa dimensão muito forte da dimensão espiritual, então eles têm esse primeiro contato, e nas práticas a gente vai ensinando para eles o vínculo com o paciente, vai ensinando isso de forma um pouco mais sutil. No atendimento é que a gente tem possibilidade de conversa maior com eles e tudo, e aí eles vão aprendendo isso. Mas existe hoje, assim, existe pós-graduação em ciência e espiritualidade, existe mestrado, doutorado e uma série de formações já na área da saúde nisso, né? A Unifesp tem um núcleo que chama NUPES, que é Núcleo de Pesquisa em Saúde e Espiritualidade, que eles estão fazendo uma gama de pesquisas sobre os casos de reencarnação no Brasil, os casos eles estudam a mediunidade, que são conceitos hoje que a medicina acabou se aproximando e que começa a medir. Por exemplo, existem alguns estudos assim, se eu rezar todos os dias, qual é o impacto que isso vai ter na minha saúde? Medido, né? Com questionário, com exame de sangue, assim por diante. Então, tem vários núcleos de pesquisa já no Brasil levando isso em consideração. Como nós estamos ainda um pouco distante desses centros maiores, né? A gente acaba tendo isso de uma forma indireta, mas a gente também tem isso, né? A gente tem um serviço hoje no regional aqui, tem um grupo de voluntariado que faz oração com os pacientes oncológicos e os pacientes da UTI, independente da religião. Então, eles sentam com os pacientes, são voluntários e eles rezam. E rezam a oração que o paciente quiser, né? Costuma ser o Pai Nosso, porque é uma oração que transcende as religiões, né? E aí se percebe na oncologia um alívio da dor. Olha só. Alívio da dor, menos efeito colateral na quimioterapia. E isso já tem artigos que medem isso, né? Na verdade, tem alguns artigos que medem a qualidade do atendimento no tratamento oncológico como sendo mais impactante do que algumas técnicas de quimioterapia. Isso é muito forte, né? E isso não tem como ser ignorado isso pela medicina, né, Maquiele? Ou pela área da saúde, porque a gente... Aí entram as outras áreas que também têm o cuidado, né? A enfermagem, que faz todo esse trabalho, né? Agora, esse olhar mais sensível para o paciente, ele pode ser desenvolvido durante a graduação?
Se a pessoa, se o aluno, o estudante, enfim, quem se propõe a trabalhar com saúde, não vem com essa formação, ele pode desenvolver ou isso é uma coisa da pessoa? Eu acho que tem a ver com a vida da pessoa de antes, né? Então, assim, mas ela pode desenvolver. Os alunos acabam, no primeiro momento, vindo muito com a concepção que é do senso comum, né? Da ideia de que médico não toca nesse assunto. Então, isso, né, isso fica para critério das benzedeiras. Até o CEON agora fez uma pesquisa do histórico da saúde aqui no Oeste, e eu ajudei na pesquisa, e aí eles acabaram vendo essa ideia do histórico das benzedeiras. Então, fica para essa população, que seria a população que olha para isso de uma forma mais humilde, né, sem tanto estudo. Mas a gente sabe que eles entram na faculdade um pouco céticos, mas a faculdade de medicina vai dobrar eles no meio do caminho. Vai ter um momento em que... Porque o grau de sofrimento para fazer essa faculdade é grande. Claro. É uma faculdade que exige internamente muito. E aí, Jússia, eles vão sofrer, eles vão vivenciar algumas coisas que vão fazer com que eles se abram para essa dimensão. Porque quando eles viram pacientes, e aí é que muda tudo. Quando o médico vira paciente e ele está sentado, recebendo cuidado de alguém que não o olha enquanto ser humano, aí muda tudo. E aí eles começam a olhar, perceber que precisa de um pouco mais do que só a técnica. Claro que a técnica é fundamental e é a base, né? Mas precisa de um vínculo maior, de um afeto, de um cuidado com o paciente, que só quem sente isso consegue. E aí, normalmente, é a dor que ensina isso, né? Quem sofre acaba, de alguma forma, buscando esse tipo de cuidado também. De conforto. Muito bem. A gente vai fazer uma pequena pausa agora, logo em seguida nós voltamos a conversar mais sobre esse assunto e depois do intervalo nós seguimos conversando sobre medicina e espiritualidade. É rapidinho, nós já voltamos. A frota veicular no Brasil ultrapassa os 45 milhões, segundo dados do Departamento Nacional de Trânsito. O grande número de veículos prejudica a qualidade do asfalto, o que gera um alto custo em reformas. Com o propósito de reduzir estes custos, a engenheira civil Jéssica Cristina dos Santos, no trabalho de conclusão do curso, produziu um estudo comparativo entre asfalto comum e o composto pelo aditivo Evotherm. A pesquisa desenvolvida por Jéssica aponta que a adição do Evotherm na mistura asfáltica diminui a temperatura da pavimentação em até 35 graus Celsius. O aditivo aumenta a compactação do asfalto, torna ele mais resistente e diminui o dano de gases tóxicos ao meio ambiente. Atualmente, existem 2 rodovias brasileiras pavimentadas com o aditivo Evotherm, localizadas no estado de São Paulo e Paraná. Eu sou Fernando Bortoluzzi e este é o Uno Ciência. Até a próxima! O impossível precisa ser questionado. E se eu te disser que dá para transformar soro de leite em curativo para a pele? Ou quebrar fronteiras e levar a universidade para as terras indígenas da região? Sua pupila, as células neurais se expandem quando você vê algo novo. É possível o conhecimento mudar o mundo, o seu e ao seu redor. Acredite. Uno Chapecó. Estamos de volta com Outros Olhares, aqui comigo a professora Maiquele Simes, que é médica e professora da Uno Chapecó. Professora, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Vamos seguir com o nosso assunto aqui, medicina e espiritualidade. A gente estava falando um pouquinho dessa diferença entre a religião e a espiritualidade. Eu queria lhe perguntar, existe um limite ético do ponto de vista da medicina? Até onde se pode ir com o trabalho da medicina, levando em consideração, né, respeitando as escolhas do paciente? Quais são esses limites, professora? Os limites são o que o Código de Ética Médica determina, né? Que a gente tem que respeitar o paciente e respeitar as crenças do paciente. Isso está dentro do Código de Ética. E a gente tem que fugir do misticismo, da coisa da mágica, do imaginário, da ilusão, né? Tu pode entrar naquilo que a ciência transitou até agora e tu pode falar disso. Então, falar do impacto da oração,
criar vínculo com o paciente, tratar ele com afeto. Isso são todas dimensões que a ciência já estudou, então a gente pode transitar disso de forma tranquila. Mas eu não posso, por exemplo, manipular o paciente em relação a isso, nem ludibriar o paciente. Isso está dentro do Código de Ética Médica, né? E eu devo, acima de tudo, respeitar a técnica vigente, então tudo tem que ter estudo por trás, Claro, né? Então, quando eu falo com os alunos, ou quando a gente fala com os pacientes, eu costumo citar alguns livros até, para que o paciente leia, para que ele possa até compreender do que a gente está falando, e para os alunos também, né? Cito artigos e assim por diante, né? Certo. Agora, a gente precisa aproveitar esse momento também para comentar um pouquinho da sua história de vida, porque você tem uma história de vida, antes de optar por ser médica ou antes dessa escolha da medicina, você tem a questão da espiritualidade muito presente na sua vida, né? Como é que começou isso tudo? Até assim, é muito fácil para mim estudar isso e falar sobre isso, porque isso veio desde criança. Então, eu transito nas religiões e na espiritualidade desde criança. Eu vim de berço católico, tive toda a formação, crisma e tudo mais, né, para poder casar. Tudo direitinho. Né, tudo direitinho. E aí depois, mas a minha família tem uma proximidade muito grande com Umbanda. Teve até, porque a minha avó já faleceu, que tinha um terreiro de Umbanda. Então, todos os rituais da Umbanda eu participava, via como era. Então, há um plano espiritual, a dimensão espiritual das pessoas e a minha, sempre me foi muito presente. Isso foi antes da medicina. E ao longo da minha formação, assim mesmo antes de entrar na faculdade, eu fazia reiki, meditação, participava isso era da minha família. Então minha mãe ia, me levava, eu me lembro de lá, início dos anos 90, quando eu estava em Curitiba estudando para passar no vestibular. Sim. Né? Eu fazia reiki já naquela época. Olha, né? só. Então, isso para mim sempre esteve muito presente. Então, todo esse olhar diferente em relação à espiritualidade na medicina veio antes. Então, na formação, eu me angustiei muito, por muito tempo, com uma formação quando tinha que ser só a coisa não olhar para o paciente, né? Só a técnica, só a doença, a experiência de estar doente, né? E quando eu fui poder, na medicina de família, isso é levado em consideração, né? Na formação na medicina de família, a gente tem uma técnica chamada que é medicina centrada na pessoa. Então, tu olha para o ser humano, tu olha para quem está em sofrimento. Então, para mim, ali foi que me aquietou, né? Porque já era um conhecimento foi onde você se encontrou. Que eu tinha, exatamente, que eu me encontrei. E existem hoje pesquisadores, por exemplo, tem um pesquisador da USP, que é um neurocirurgião, né, que se chama Sérgio Felipe de Oliveira, que estuda o cérebro, estuda como o cérebro responde diante de uma oração, como é que ele responde diante de uma conversa. Então, ele estuda essa dimensão dos pacientes e quanto mais eu leio sobre isso, mais me dá a sensação de eu estar no lugar certo, que de bom. eu estar fazendo a coisa certa. Que coisa boa. Agora, essa questão da ciência comprovar também esses resultados é muito importante e valida também todo esse conhecimento, né? Agora, as emoções, então já está comprovado que as emoções, elas têm respostas físicas no organismo. Sim. Né? Você pode citar mais alguns exemplos para a gente de como a emoção vai interferir lá no diagnóstico clínico? Sim, é que para medicina o diagnóstico psicossomático, que é o nome que a gente dá para quando a emoção faz um sintoma físico, ele é um diagnóstico de exclusão. Então, eu tenho que separar primeiro toda a gama de condições físicas para daí dizer que não, isso tem um fundo emocional. E os pacientes, às vezes, quando a gente diz, não, isso não tem, tem um fundo emocional, eles costumam achar que não existe. E existe, né? Porque sofrimento é emocional e existe, né? Mas assim, tu quer que eu te dê exemplos do corpo? Olha, se puder dar um exemplo, assim, sei lá, um paciente chegou lá com uma dor de cabeça, com uma alteração na pressão arterial. A gente pode falar, por exemplo, dor de cabeça, existe um tipo de dor de cabeça que é uma cefaleia tensional. A cefaleia tensional tem o fundo de origem dela em emoções que eu não dei conta. E aí eu vou tensionar toda a musculatura da região cervical e do crânio e vou ter dor. Então, a gente dá remédio para isso, mas a origem está num sofrimento. Se a gente olhar para a depressão, a origem está no sofrimento. Se eu olhar para a ansiedade, né, que é uma resposta de medo, a origem também está no sofrimento emocional. E aí o tratamento ele tem que ser um pouquinho maior além, do que só dar o medicamento. Até porque medicamento vai mudar neurotransmissor, vai aliviar a dor, mas não vai curar a vida.
Sim. E aí tu tem que olhar para na vida das pessoas o que levou àquele sofrimento, né? Mas tem umas doenças físicas, assim, gastrite, por exemplo. Sim. Mas das doenças comuns e mais relacionada às dificuldades de lidar com as emoções, né? Doenças da tireoide, a gente sabe que tem um impacto emocional importante, as pessoas costumam engolir emoções, né? Para a medicina chinesa, o nosso corpo é uma expressão do nosso emocional. Então, cada órgão, cada região do corpo está ligada a uma emoção ou a um conflito, né? Eu até explicava isso numa palestra essa semana. O lado direito do corpo para a medicina chinesa é o masculino e o lado esquerdo do corpo é o lado feminino. Então, quem adoece desse lado vai ter uma representação. Por exemplo, um professor que adoece do ombro direito tem a ver com o trabalho aquilo, não só ao movimento repetitivo, certo, mas o que ele vivencia emocionalmente no trabalho, né? Joelho representa flexibilidade, então as pessoas que têm dificuldade de ser flexíveis na vida. O coração tem uma relação com mágoa, com dificuldade de perdoar muito grande, né? Fígado é o órgão da raiva, então pessoas muito raivosas costumam adoecer do fígado e assim por diante, né? Existem várias relações que se faz hoje, né? Olha só, então aquela ideia de que muitas doenças começam na alma e que a cura está na alma, também faz sentido, professora? Faz sentido, sim. As doenças são multifatoriais, Ju. Elas não têm um fator que determine uma doença. Eu tenho que ter, para adoecer, eu tenho que ter a genética que seja compatível, o ambiente que seja compatível, um corpo físico compatível com o adoecimento e um emocional compatível. Então, quando eu quero olhar o ser humano de forma integral, eu tenho que olhar para tudo isso. E olhar para tudo isso é olhar para entender qual é o impacto de cada fator, né? E conversar sobre isso, né? E aí você consegue dar os encaminhamentos, tendo esse olhar múltiplo, Sim. você consegue dar os encaminhamentos para que o tratamento seja mais eficaz do que uma simples medicação. Sim, até porque se sabe hoje que um dos medicamentos mais vendidos no mundo é a fluoxetina. E a depressão continua sendo uma das doenças mais comuns do mundo, né? Então se sabe que o antidepressivo tem um impacto e ele resgata pacientes em situações graves, né? Mas só ele não é capaz. Aí entra a psicoterapia, aí entra toda uma gama de suporte familiar, de mudança de estilo de vida, que vai dar para esse paciente uma chance de sair daquela condição e viver a sua vida de forma plena. Né? Agora, também considerando a espiritualidade, como é que você avalia a questão do perdão? Tem um senso comum que diz que as pessoas que não conseguem perdoar, elas acabam retendo aquilo e aquilo se manifesta em forma de doença no corpo. Você acredita que isso possa ser real? Eu leio que isso é real. Não só acredito, eu leio ótimo que isso é real. Né? Porque as nossas conexões cerebrais, a nossa memória, ela é feita a partir de um grau de envolvimento emocional. Então, quando eu tenho algo que acontece comigo e tem um vínculo emocional forte, eu vou fazer uma conexão cerebral, um padrão. Isso normalmente acontece na infância. E na idade adulta, nós reproduzimos aquelas memórias. Então, quando eu sofro, por exemplo, uma perda agora, eu posso me lembrar, eu estou vivendo agora, mas o sentimento me remete àquela perda. A perda de qualquer coisa na infância. E essas conexões precisam ser refeitas. Então eu tenho que ressignificar aquela memória, aquele grau de sofrimento anterior. Então eu tenho que olhar para isso e trazer para isso, e às vezes é perdão, às vezes é aceitação, aí depende da história de cada um, né? E aí vem toda a gama de envolvimento diante da vida, né? Pai, mãe, irmãos, experiências vividas e assim por diante. Como você também estuda as questões do espiritismo, como que o espiritismo olha para essas doenças emocionais, ou como que ele aborda a questão da saúde? Sim. Eu sou espírita há uns 10 anos, né? E eu estudo muito isso, até para saber aonde se cruza, né? Aonde se cruza com a medicina e tal. E tem uma parte do espiritismo que me aquieta bastante, que é a ideia de que se a ciência disser algo, vale o que a ciência disser. Sempre assim, essa é uma das máximas do espiritismo, né? Então a ciência é sempre soberana. E se fala muito disso dos pensamentos e das emoções no espiritismo como sendo expressão da alma adoecida, né? O conceito de alma é um conceito que a medicina também usa e fala, né? Que seria da onde vêm os nossos sentimentos. E quando a alma adoece, ela vai também botar no corpo físico esse adoecimento para que eu aprenda a lidar. É assim, isso é bem legal de entender. É como se a doença física fosse um caminho para entender a minha alma.
Quando o corpo mostra um sofrimento, ele está buscando a cura da alma. Ele está dizendo, olha para isso, olha para esse pedacinho da tua vida, olha para o teu corpo, olha para você e entende aquilo, né? Existem alguns dogmas, algumas coisas do espiritismo que são muito específicas, mas no geral, quando o corpo físico adoece, ele está expressando algo da alma, está buscando uma cura, ele está querendo que tu olhe para aquilo, né? E aí vem toda essa questão da aceitação, da questão de você estar aberto a uma mudança. Isso também faz parte aí em atitudes que vão refletir no corpo físico, né? Sim. Então existem fases da mudança. E eu posso estar no estado de pré-contemplação da mudança. Isso quer dizer que eu não sei o que eu tenho que mudar ainda, nem me caiu a ficha que eu tenho que mudar. Então, naquele momento, se só me cair a ficha de que um dia eu tenho que olhar para isso, já é uma mudança. Já é um avanço. Já é um avanço. Então, o que o senso comum fala que assim, a pessoa tem que mudar tudo e virar do avesso. E não é assim. Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu momento. E enquanto a medicina estuda isso, vai olhar para o paciente, vai olhar para o momento da vida em que ele está, o que aquilo representa. E nessa representação, a gente auxilia que ele dê passos conforme a capacidade dele. Eu brinco com os alunos de medicina e diz assim, sabe quantos por cento de paciente para de fumar quando o médico manda? 3%. 3%? Nós temos um impacto de mandar as pessoas muito restritas. É que esse mandar talvez não seja o que termo, é o médico autoritário, que é aquele que diz assim, que acha que os pacientes vão responder o que tu fala, né? E na verdade nós ajudamos os pacientes a cuidar-se, que é o conceito de empoderamento. Então a gente empodera o paciente diante da vida dele, amplia o olhar para tudo que possa causar impacto na vida dele e cuida dele diante daquele processo que ele está vivenciando, né? Que bacana, que bom se a gente tivesse, né, todos os nossos médicos ao redor com um olhar um pouco mais sensível, né, já estaríamos avançando, mas quem sabe, né? Professora, para a gente se encaminhar para o encerramento, eu sei que vai ter um evento agora no mês de setembro que vai abordar um pouquinho do que a gente tratou aqui no programa, né? Você gostaria de fazer o convite, então, para quem está nos acompanhando? Em setembro acontece em Chapecó um evento que é realizado pela UNO Chapecó, que é a Feira do Livro. Na sexta-feira, 20 de setembro, a palestra da área da saúde na Feira do Livro, o tema será Ciência, Saúde e Espiritualidade, que é um tema que hoje instiga as pessoas a querer compreender um pouco mais, né? E é um tema que também instiga a ciência a buscar. Quem vai vir palestrar para a gente é o Dr. Carlos Durgante, que é geriatra, ele é de Porto Alegre, ele é pesquisador da área e tem mais de 10 livros publicados na área. Então ele vai vir falar para a gente do impacto que tem a espiritualidade humana no cuidado em saúde. E no sábado de manhã, que é dia 21 de setembro, vai ter o primeiro encontro catarinense sobre saúde, ciência e espiritualidade, que é o nome que a gente deu é o diálogo entre ciência, saúde e espiritualidade, um olhar necessário, né? Então, que está no momento de olhar para isso. Então, as pessoas que tiverem vontade, que quiserem, os 2 eventos serão gratuitos e pode tanto participar da palestra na sexta-feira, quanto participar do seminário no sábado de manhã. Que ótimo, vai ser uma boa oportunidade para quem acompanha o programa, se interessou pelo assunto também e para ter esse olhar um pouco mais humanizado e sensível também para cuidar da nossa saúde ou das nossas doenças, né? Sim. Professora, rapidamente, como chegar a um equilíbrio de vida, então, para a gente encerrar aqui a nossa conversa? Se conhecer. Se Conhece a ti mesmo, eu diria, né? Essa é uma frase que o Espiritismo usa muito também, que é se conhecer. Saber o que eu quero, para onde eu quero ir, como eu funciono, olhar para as minhas memórias, aonde estão as minhas dores e me respeitar. E procurar os profissionais da saúde que também me respeitem e me ajudem a viver melhor e a me encontrar. Se não for o médico que te ajude nesse olhar, troca. Se não for o psicólogo, troca. Mas alguém que te ajude a se encontrar. Que lindo isso. Vou ficar com essa mensagem aqui no coração também. Professora Maikelli, muito obrigada pela sua participação e que a gente tenha outras oportunidades também para falar desse assunto. Obrigada pelo convite, estou à disposição. Tá certo, então. O programa Outros Olhares dessa semana vai ficando por aqui. Acompanhe a TV Uno nas mídias sociais e também no canal 15 da NET. Semana que vem a gente se encontra de novo. Até lá, tchau!